Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que eu fiz todo o processo de solicitação de visto. Inclusive tô aqui com o meu notebook pra eu lembrar de cada detalhe, então eu vou ler aqui todas as etapas e vou explicando uma por uma. Em primeiro lugar, o visto que eu solicitei foi o visto de estada temporária, o visto E6 para Portugal. Esse visto é para estadas superiores à permanência de 3 meses no país. Então, até 90 dias, você não precisa de visto para entrar em Portugal. A partir dos 90 dias, você precisa entrar em se encaixar em algum dos modelos de visto que eles liberam. Então, para Portugal tem muito tipo de nômade digital, de aposentado, para estudo, esporte, enfim, são várias coisas. Você tem que encontrar o que melhor se enquadra para você. Fiz uma pesquisa rápida no Google. Esse é um visto bem comum de estudos. Então, ele serve para frequência de estudos, intercâmbio de estudantes, estágio profissional não remunerado e voluntariado. Quando você procura no Google Visto Portugal, ele vai aparecer o primeiro site ali, o VSF Global. Esse site, eu acho que é o oficial para solicitar vistos, então se você, dependendo da sua região, ele vai te mostrar qual é o consulado mais próximo que você deve fazer essa solicitação. Mas procurando em vídeos do YouTube, eu vi uma menina que ela é do Rio Grande do Sul e ela conseguiu fazer essa solicitação através do vice-consulado de Portugal em Curitiba. E ela disse que esse era um processo que poderia ser feito pelos moradores aqui da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, entrando em contato através do e-mail desse vice-consulado de Curitiba, eles me informaram que eu só poderia fazer essa solicitação se eu fosse do Paraná ou de Santa Catarina. Então, como eu moro aqui em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, deu tudo certo eu fazer essa solicitação por esse vice-consulado. Então, por que foi melhor eu solicitar pelo vice-consulado aqui de Curitiba? Primeiro, porque não tinha agendamento no consulado de São Paulo. Então, para a data que eu precisava, eu ia ter que ir lá para levar os documentos e não tinha nenhuma data de agendamento, então já não dava para mim. Segundo, porque a solicitação no vice-consulado de Curitiba é mais barata aqui no consulado de Portugal. Portugal não, gente, desculpa. Do que no consulado de São Paulo. Então decidi optar por esse caminho que ia valer muito mais a pena pra mim. Eles foram super solícitos, então depois eu posso até deixar o e-mail aqui na descrição. Tudo que eu perguntava eles respondiam na hora. Inclusive, teve um dia que eles me mandaram algumas alterações que eu precisava ali fazer nos documentos, e era sexta-feira, 8 horas da noite, estavam me respondendo. Então, nesse quesito, assim, o atendimento foi bem legal. E eles informam que o processo que demora pra enviar a aprovação ou não do visto leva de 30 a 60 dias. Eu demorei muito para conseguir encontrar os documentos, para conseguir reunir tudo e ir atrás de tudo. Então, eu já mandei um pouquinho em cima da hora, porque se demorasse 60 dias, eu ia ter que viajar sem visto. Mas, vou contar como que aconteceu comigo. Eu enviei os documentos dia 28 de dezembro, que a gente precisa cadastrar os documentos num site, que eu vou falar mais pra frente, e também enviar por correio. Então, eu fiz tudo isso no dia 28 de dezembro. Eu recebi as alterações no dia 20 de janeiro. Então, esse processo aí levou cerca de 22 dias. E o visto foi aprovado no dia 6 de fevereiro. Então, das alterações que eu enviei pro dia da aprovação, foram mais 17 dias. Então, no total, esse processo todo durou 39 dias. Pra mim deu certo, mas é bom deixar ali essa folguinha dos 60 dias pra que tudo flua do jeito correto e você não precise passar apuro. Agora vamos para a parte dos documentos. Se você pegar esse e-mail do vice-consulado de Curitiba e pedir para eles mais informações sobre a solicitação de visto, eles já vão mandar ali no corpo do e-mail todas as informações que você precisa saber, e eles mandam também os formulários que você precisa preencher. Então, o primeiro formulário é o checklist do visto que você está pedindo. Então, no caso, o meu era o E6, então eles vão enviar o checklist do E6, e ali estão todos os documentos que você vai precisar enviar. E quando você for mandar no correio, eles pedem que os documentos estejam exatamente na ordem que está sendo solicitado nesse checklist. Gente, agora eu vou falar os documentos necessários e na ordem que está nesse checklist. Então, primeiro que você vai precisar enviar 2 vias desse checklist preenchidas. Então, você vai ir ali acompanhando os documentos que precisa, e do lado tem uma coluna na direita que você preenche se esse documento está indo ou não. Não adianta mandar sem o documento que tá pedindo ali, então sempre vai preencher que você tá enviando. Então, em seguida, eles pedem para enviar o formulário de pedido de visto preenchido
Esse formulário, você vai colocar ali seus dados, dados da instituição, enfim, ele é bem fácil, bem intuitivo, assim, de preencher. E você vai preencher só as informações que estão do lado esquerdo, porque do lado direito daí é para controle deles, preenchimento deles lá no consulado. A segunda coisa eles pedem para você enviar o passaporte. Eu fiquei com medo de enviar o passaporte, porque eu não sabia quando que ia voltar. Então eu acabei enviando só uma cópia do passaporte. Mas não adiantou nada, porque eu tive que enviar o passaporte depois. Então, para fazer de uma vez só, mais vale já enviar o seu passaporte e seja o que Deus quiser. Também é preciso 2 fotos 3x4. Eu cheguei na loja para tirar foto e falei que precisava de uma foto para visto. O visto americano é muito mais rigoroso do que o português, mas a foto 3x4 comum já serve. Então, uma foto você vai colar no formulário de visto e a outra foto você vai mandar solto na embalagem. Outra coisa, o atestado de antecedentes criminais. Esse atestado você digita aí no Google e você encontra para fazer a solicitação dele na internet. Mas no meu caso, eu não sei o que estava acontecendo, estava dando uma inconsistência com meus dados. E eu tive que ir, no caso, aqui na Receita Federal da minha cidade, de Florianópolis, para poder solicitar que eles retirassem esse documento para mim. Mas normalmente dá para fazer isso pela internet e é super fácil. Esse atestado de antecedentes criminais, ele tem que ter um apostilamento de AIA. Então você vai pegar esse documento, levar no cartório e pedir para eles fazerem o apostilamento. Esse apostilamento custou em torno de 50 e poucos reais. Junto nessa parte dos antecedentes criminais, eles também pedem uma declaração de que o país, o Portugal, pode consultar os teus antecedentes aqui no Brasil. Essa é uma declaração que no e-mail, quando você pedir as informações ali pro visto, eles já encaminham, então é só preencher e registrar em cartório. Depois, eles vão pedir a passagem de volta, eles falam que eles pedem uma confirmação de regresso pro país. E no e-mail, a mulher tinha me informado que não era pra eu comprar passagem de ida, era só pra ter uma reserva de volta. Pra falar bem a verdade, gente, eu não sabia como fazer essa reserva de volta, porque as reservas ali no site de passagem, eu tinha que pagar um valor e a reserva durava só 48 horas, se eu não me engano. Daí eu fiquei, tá, mas como que eu vou fazer a reserva de 48 horas? Vou mandar os documentos, vai demorar? Eu não sabia o que fazer. Daí me arrisquei e comprei a passagem de ida e volta mesmo. E não teve problema nenhum, não falaram nada, passou tudo certo. Depois, você tem que fazer um comprovativo de meios de subsistência, que pode ser tanto por algum responsável seu, quanto você mesma responsável pelos custos da sua viagem. Daí você vai ter que informar isso no formulário de visto, e você vai ter que comprovar que você tem renda para ficar no país no tempo que você está solicitando. Essa renda, esse comprovativo de renda, tem que ser equivalente a um salário mínimo português por mês. O que eu fiz? Eu estava trabalhando na época com um CLT e eu mandei só o meu imposto de renda. Mas, porque eu não sabia muito bem se eu mandava o extrato bancário, também eles pedem extrato bancário, mas eu decidi mandar só o imposto de renda. E não deu certo. Eles pediram pra eu comprovar com os extratos bancários, porque só o comprovante de imposto de renda não era o suficiente. Então eles pediram pra eu mandar os 3 últimos extratos bancários, dos 3 meses anteriores, né? E os 3 últimos contra-cheques. Então, caso você mesma ou um responsável vá comprovar esse meio de subsistência para você, já envie o comprovante de imposto de renda, os 3 últimos contra-cheques e os 3 últimos extratos bancários, para que não tenha nenhum erro. Eles pedem também a carta de aceite da faculdade, que é a carta da universidade ou da escola, enfim, do curso que você vai fazer. Eles vão te mandar falando que você foi aceita nessa universidade. E prestem atenção se essa carta está assinada. Porque no meu caso, eles me mandaram, eu achei que tava tudo certo, enviei os documentos e depois o consulado me retornou dizendo que faltava assinatura. Então eu tive que ir lá falar com a universidade de novo e pedir para que eles assinassem esse documento para eu mandar. Eles também pedem um comprovante de alojamento. Então a universidade que eu fui aceita, eles mandaram nesse comprovante, nessa carta de aceite, um endereço falando que eu ficaria lá. Inclusive, eles falaram no e-mail pra mim, né? Nós estamos mandando ali o alojamento para que você possa solicitar o visto. Mas, quando eu mandei os documentos, o consulado me retornou dizendo que aquilo não era válido, porque só dizia que aquela era a moradia oficial da universidade e não necessariamente era minha. Mas, como nesse meio tempo eu já tinha
falado com uma proprietária, né, de um arrendamento, como falam lá em Portugal, para alugar um local, eu consegui falar com ela e ela fez um contrato para mim, um contrato ali de permanência, para que eu pudesse enviar para solicitar o visto. E deu tudo certo, eles aceitaram. Gente, revisando o vídeo aqui, eu percebi que eu esqueci de falar de uma coisa muito importante, que é o seguro-saúde. Então, eles pedem para que ou você leve as apólices do seguro-saúde, ou... Apareceu um intruso ali. ou um documento que chama PB4. Esse documento você pode solicitar no Ministério da Saúde. Ele demorou alguns dias para sair, acho que em torno de 20 e poucos dias. O prazo máximo é de 30. Então, esse é um documento que é importante pedir com antecedência. Então, para solicitar o visto, o PB4 é o suficiente, ele é gratuito. Ele é um acordo que existe entre o governo do Brasil e alguns países da Europa, para que você tenha assistência médica lá fora. Mas, de qualquer maneira, para você viajar, por exemplo, na universidade que eu estou indo, eles exigem que eu tenha contratado um seguro-saúde. Então, não deixe de fazer PB4, nem de contratar um seguro-saúde, é bem importante. Daí, os documentos que eu vou falar aqui pra baixo, eles não estão no checklist, mas o consulado pediu para que eu enviasse também. Então, um comprovante de residência, da residência que eu tenho aqui no Brasil. Daí depois o comprovante de pagamento, que eu vou falar agora qual o valor para solicitar esse visto. Então, para solicitar pelo vice-consulado de Curitiba, o valor que eles me passaram no e-mail, que eu pedi as informações, pode ser que esse valor altere, se você fizer essa solicitação de novo. Então, eles me passaram o valor de R$ 416,03. Então, eles passaram esse valor e já passaram também a conta para eu fazer a transferência. E daí, eu fiz a transferência e mandei esse comprovante para eles. Eles também mandam alguns outros termos de responsabilidade nesse e-mail com as informações que eu preenchi e reconheci firma. E, por fim, esses são todos os documentos necessários. Daí, agora você vai pegar esses documentos e vai entrar num site que chama eVisa Portugal, e você vai fazer o seu login, fazer um cadastro ali, vai escanear todos esses documentos e vai mandar eles depois de preencher ali um formulário, e vai fazer a solicitação do visto através desses documentos nesse site. E nesse site você vai poder acompanhar o status. Então, quando eu enviei, eles colocaram documentos recebidos. Depois, o próximo status é documento analisado. E por fim, quando eu recebi a aprovação do visto, aparece concluído, análise concluída. Então, faz a solicitação nesse site, junta todos os documentos, envia pelo correio. No e-mail, eles já te mandam também no endereço. E tá pronto, o visto está solicitado. Então, como eu disse no dia 6 de fevereiro que eles me deram a aprovação do visto, eu fiquei muito feliz. Só que daí nesse e-mail, eles também já colocam uma data de agendamento para você ir lá buscar o seu passaporte. Porque lembra que o passaporte ficou lá com eles, né? Então, eles agendaram para o dia 9 de fevereiro para eu ir lá buscar. Então, hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro, e eu e minha família estamos indo viajar para Curitiba para poder buscar o visto. Então, fique atento também, porque você vai precisar ir de uns diazinhos para poder ir até Curitiba e retirar o seu visto. Então, gente, eu vou deixar todas as informações relevantes para você solicitar o seu visto aqui na descrição. Os links eu vou colocar num comentário fixado nesse vídeo. E eu quero dar um último recado sobre as passagens. Existem vários sites, né, para monitorar a data que você quer ir, as rotas, enfim. Eu deixei monitorando no Skyscanner, que existe tanto no aplicativo quanto no desktop, mas ele trazia voos meio alternativos, por exemplo, de uma companhia aérea que chama TAP. Essa companhia, ela é uma companhia de Portugal, então, por exemplo, eu não tinha voo aqui de Florianópolis, eu teria que pegar um voo daqui para São Paulo e lá de São Paulo, daí pegaria essa companhia aérea. Só que eu ouvi que eles tinham muita remarcação de voo, cancelamento, as pessoas tinham um pouco de problema com essa companhia, então eu decidi fazer uma coisa mais segura, assim, mais certa. Existe também o 123 Milhas, Max Milhas, esses sites que você acaba comprando milhas. Eu também vi muita gente, eu já comprei vários voos nacionais por esses sites e nunca tive problema, mas eu já vi muita gente reclamando de passagens internacionais compradas nesses sites que também eles cancelavam, era muito difícil de pedir reembolso. Eu falei, cara, não, é uma viagem cara, eu não vou me arriscar, eu preciso estar lá em determinada data porque minhas aulas iriam começar.
Então, vou pelo certo. Então, existe o site Google Voos, onde é um site do Google que você consegue fazer essa pesquisa de passagens em diversas companhias aéreas. Então, você entra nesse site, coloca lá o destino, a data que você quer ir, e como ele é do Google, você conectando ali o teu e-mail do Gmail, você pode criar um alerta. Então, toda vez que tiver alguma alteração nesse preço, tanto para mais quanto para menos, você recebe esse alerta no seu e-mail. Então, eu fui monitorando ali e quando eu vi que tava um preço mais que eu gostaria de pagar, assim, que eu estava disposta a pagar, fui lá e comprei a passagem. Então, para solicitação de visto é isso. O mais complicado é você encontrar todos os documentos que precisam ser enviados, mas depois desse vídeo deixei tudo na mão, então é só ir atrás mesmo de um por um. O vice-consulado de Curitiba também super me ajudou, não tive nenhum problema com eles, então foi super tranquilo. E agora, hoje, tô indo lá buscar o meu passaporte, depois eu posto tudo lá no Instagram. E é isso, gente, se tiver dúvidas, podem colocar nos comentários ou me chamar lá no Instagram também.